Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gabriela com mais uma videoaula, continuação na realidade da nossa videoaula anterior, capítulo 6, que fala sobre doenças transmissíveis. O tema de hoje são doenças causadas por bactérias ou as doenças bacterianas, beleza? Então a gente começa falando que nem todas as bactérias são causadoras de doenças, algumas são muito positivas, estando ela presente na nossa boca, no nosso intestino, ajudando ali a combater e a digerir boa parte dos nossos alimentos, tá? Então, para essas bactérias positivas, a gente chama simplesmente de bactérias gram-positivas, tá? Já aquelas que são causadoras de doenças, a gente chama de bactérias patogênicas, como está aqui no texto, beleza? Elas podem ser transmitidas de diversas formas, assim como algumas doenças virais por gotículas de saliva contaminada, espalhadas pelo ar, pelo espirro, pela tosse, pela fala, tá? É o caso de quais doenças? Tuberculose, meningite bacteriana, porque existe meningite viral também. Outros casos como pneumonia, hanseníase e outras, tá? Existem também contaminação por alimento, né? Alimento contaminado, água contaminada, tá? Que é o caso da cólera, da leptospirose, do botulismo, que a gente vai ver direitinho cada uma dessas doenças, tá? E diarreias causadas também por bactérias são transmitidas através de alimento e água contaminada. E existem ainda as doenças bacterianas, tá? Causadas por picadas de animais, insetos ali, né? Pulgas, carrapatos e outros artrópodes que podem estar contaminados também, tá? É o caso da peste bubônica, que a gente vai falar um pouquinho hoje, e da febre maculosa. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas doenças, tá? E tentar tirar um pouquinho das dúvidas sobre cada uma delas. A primeira doença é a leptospirose, tá? Que é uma doença infecciosa aguda, tá? Potencialmente grave, causada por uma bactéria chamada Leptospira, que é transmitida por animais de diferentes espécies, roedores, suínos, caninos, bovinos, e isso acaba transmitindo essa doença para os seres humanos, né? O mais comum é a transmissão por ratos, tá, pessoal? Então, esse micro-organismo aí pode sobreviver indefinidamente nos rins dos animais, tá? Infectados, sem provocar nenhum problema a ele, nenhum sintoma ao rato, por exemplo, tá? Por até 6 meses depois de ter sido excretado pela urina. Então, aí esse animal pode estar contaminado durante um tempo muito grande e, através da urina dele, ele vai liberar esse organismo que causa essa doença, né, que é a leptospira, que vai trazer ali a leptospirose. O contágio se dá o contágio vai se dar pelo contato direto com a urina desses animais infectados, tá? Ou pela exposição da água contaminada, pela bactéria, tá? Que penetra no organismo através da mucosa, da pele, tá? Ou por ferimentos, ou até a pele sem ter ferimento nenhum, tá? E vai disseminar na corrente sanguínea, tá? Então, como a gente viu, ela é transmitida por água, tá? E alimentos contaminados pela urina dos animais portadores da bactéria, principalmente pelo rato, precisa ser tratado com rapidez, porque a doença pode ser fatal. O risco de contrair a leptospirose aumenta no período de enchentes, de chuvas, tá? Principalmente em população sem saneamento básico. Além das medidas públicas aí em relação ao saneamento básico e ao controle de ratos, podemos realizar algumas ações para afastar esses animais, como manter a limpeza das residências, né, pessoal? Coleta de lixo, tá? Um cuidado especial na cozinha, manter os alimentos bem guardados, tá? Isso é muito importante para evitar que a gente esteja exposto a esse tipo de bactéria. No Brasil, os ratos urbanos, ratazana, ratos de telhado, camundongos, são os principais transmissores, como eu já falei, tá? Infelizmente, o risco não desaparece depois que o nível das águas abaixam, né? Pois a bactéria continua ativa nos resíduos úmidos. Então, assim, é pessoal que gosta de brincar pisando em pocinha de água depois da chuva, né, na rua. Galera, o risco é muito alto. Tenham cuidado com isso. Tá, eu coloquei aqui um quadrozinho da leptospirose
mostrando aí um dos seus sintomas, né? São parecidos com o da gripe, dor de cabeça, dor muscular, febre, mal-estar. Nos casos mais graves podem aparecer outros sintomas, como icterícia, que é a pele amarelada, tá? E a manifestação de hemorragias, tá? Como se pega, a gente já comentou, né? Entrando em contato com a urina de animais contaminados, beleza? Vamos passar para a próxima doença, que é a cólera. Vamos lá, então. A cólera, ou também chamado de cólera, né, em latim, é uma doença bacteriana infecciosa intestinal aguda. É transmitida por contaminação facio-oral direta ou pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Bom, normalmente a infecção é assintomática ou causam diarreias leves. Pode também se apresentar de forma grave, como diarreia aquosa, tá? E profunda, com ou sem vômitos, dor abdominais e câimbras, tá? Então, assim, a pessoa que está contaminada com esse tipo de bactéria vai ter um quadro muito grave que pode levar à morte, porque a desidratação por perda de água consequente dos vômitos da diarreia pode levar a óbito esse indivíduo. Quando não tratada, prontamente, ou seja, rapidamente, pode ocorrer desidratação, como eu já falei, e levar a óbito. A doença está ligada diretamente ao saneamento básico e à higiene, tá? O período de incubação da bactéria tem aí um tempo que leva para provocar os primeiros sintomas do organismo de algumas horas até 5 dias, tá? Então, quando a pessoa se contamina ali, ela vai ter um tempo ali de incubação, que é aquele momento que do início da contaminação até os primeiros sintomas. Na maioria dos casos, esse período vai de 2 a 3 dias, tá? Então, a gente fala um pouquinho sobre mais dessa doença, tá? Que, basicamente, quando a gente ingere água contaminada, a gente pode estar se contaminando com essa bactéria, tá? Pelo contato de fezes ou vômitos de pessoas infectadas também. A bactéria se instala no intestino humano e provoca diarreia intensa, podendo levar à morte por desidratação. E a gente tem aí alguns cuidados também com os alimentos, né, que a gente consome cru, né, lavando, higienizando com vinagre, protegendo aí contra essas doenças, tá, pessoal? Então, cuidado, que é uma doença bastante grave. Tuberculose. Vamos falar um pouquinho sobre a tuberculose, vamos lá. Ela é causada por uma bactéria conhecida como bacilo de Koch, tá? E compromete em geral os pulmões, por isso o doente apresenta uma tosse persistente. As medidas preventivas incluem a vacinação das crianças. A vacina é a BCG, tá? Essa BCG aí é uma vacina muito potente que nos ajuda contra esse tipo de doença. A maioria das condições de vida da população mais pobre é tratada principalmente por causa dessa vacina, tá? E o tratamento depois que a pessoa acaba contraindo vai ser através de antibióticos, tá? Então, eu já falei aqui, no Brasil é uma série de problema de saúde pública, né? Com profundas raízes sociais, quer dizer que quanto mais pobre a pessoa tem, mais chance de desenvolver essa doença pela forma de vida, né? A cada ano são notificados aproximadamente 70 mil casos novos e ocorrem cerca de 4,5 mil mortes em decorrência da tuberculose, tá? Tem esses sintomas aqui, ó, pessoal, febre, tá? Sudorese, muito suor, emagrecimento, cansaço, fadiga e a tosse, que é um dos quadros mais comuns aí, tá? Então, a pessoa tá com alguma suspeita de tuberculose, um dos sinais principais aí é a tosse por mais de 3 semanas. A pessoa está tossendo por mais de 3 semanas, é um alerta. Tem que ir ao médico para descobrir se não é e como tratar, beleza? Então, fiquem ligados nos sinais e sintomas. Vamos passar para a próxima doença, que é a pneumonia, tá? A pneumonia é uma infecção que se instala nos pulmões, órgãos duplos, né? Localizados um em cada lado da caixa torácica, que a gente já sabe. Pode acometer a região dos alvéolos pulmonares, que é a última passagem ali do ar, tá? Onde desembocam ali nas ramificações terminais dos brônquios, tá?
Basicamente, a pneumonia são provocadas pela penetração de um agente infeccioso ou irritante, como bactérias, vírus, né? Nesse caso, uma bactéria, que a gente está estudando as bactérias causadoras de doenças. Nesse local deve estar sempre muito limpo, livre de substâncias que possam incluir o contato com o ar ou com o sangue. Observem uma coisa, a pneumonia bacteriana, né, que é a que a gente está falando, ataca os pulmões e começa em geral com febre alta e dor no peito ou nas costas e tosse com expectoração, né, que é catarro. Apenas o médico pode diagnosticar a doença e deve ser consultado para iniciar o tratamento com antibióticos. O doente deve ficar em repouso, tá? A pneumonia é mais perigosa para as pessoas idosas, pois essa etapa da vida, a defesa do organismo está um pouco mais baixa, tá? Então, pode levar à morte, é uma doença grave e precisa de tratamento imediato. Beleza? Aqui tá mostrando, ó. Aqui são os alvéolos, tá? E os líquidos que atacam os alvéolos, causando aí a inflamação alveolar e essa tosse. Falar um pouquinho sobre o tétano, né? Uma doença que muita gente já ouviu falar. É causado pelo bacilo Clostridium tetani. A bactéria penetra nos organismos por ferimentos na pele, tá? Ao entrar em contato com o solo, objetos contaminados cortantes. O doente apresenta dor de cabeça, febre, contração muscular involuntária. A vacinação é essencial na prevenção, então na realidade, quando a gente nasce, a gente vai tomar antitetânica, mas quando a gente está no risco da ocorrência do tétano, como a gente fura o pé, se corta, enfim, ou até é mordido por algum animal desconhecido na rua, a gente tem que tomar o soro antitetânico, tá? Que é aquilo que a gente vai reforçar a prevenção contra essa bactéria. Beleza, pessoal? Que é uma doença bem grave, tá? Que tá mostrando aqui a forma mais comum de contrair, né? Então, qualquer furo, machucado, tem que procurar um postinho para tomar antitetânica e se prevenir contra essa doença. Vamos falar um pouquinho sobre a febre maculosa, que é uma doença menos conhecida, né? É uma doença causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, tá? Em latim, transmitida ao ser humano por carrapatos, principalmente, tá? Os locais onde as pessoas podem contrair a doença estão relacionados, em geral, à presença de capivaras que abrigam esses carrapatos, tá, pessoal? Com a substituição das matas nativas por plantações de rasteiras, né, as capivaras passaram a se multiplicar no ambiente, além do normal, e ocupar as bacias dos rios, se aproximando muito das pessoas. A febre maculosa não é uma doença comum, mas é muito grave. Começa com febre, dor de cabeça, principalmente atrás dos olhos, e dores no corpo. Em seguida, pode ocorrer vermelhidão na pele, tá? Se o paciente não for tratado em tempo, a doença pode chegar aos órgãos internos, como pulmão, cérebro, rim, e levar a pessoa à morte. Não existe nenhuma vacina para prevenir essa doença. O ideal é que essas pessoas evitem as regiões identificadas pela vigilância sanitária como áreas de transmissão, tá? A gente vê muitos casos das pessoas que encontram as capivaras, quer tirar uma foto, quer brincar com o bichinho. Galera, entendam o risco que esses animais podem transmitir de doença pra gente, tá? Se alguém precisar entrar em áreas com carrapato, tá? Ou seja, com áreas com esses animais que carregam esses carrapatos, deve usar roupas claras e que protejam braços e pernas e botas de cano alto para se proteger, né? Como uma atividade de campo, por exemplo. A cada 4 horas a pessoa deve examinar as roupas para ver se tem ali a presença de algum desses animais. Uma pessoa com febre que tenha tido contato com carrapato ou entrado em regiões com capivaras, né, dos 15 dias anteriores, precisa procurar o serviço de saúde imediatamente e explicar a situação. O tratamento deve ser aplicado imediatamente, beleza? Então, aqui tá mostrando, ó, o carrapato causador
na realidade, causador não, transmissor dessa doença, porque o causador é a bactéria. Vamos passar para essa última doença aqui, bacteriana, que é a hanseníase. A hanseníase é uma doença crônica causada por bactéria, tá? A doença atinge principalmente a pele e os nervos periféricos, podendo levar o paciente aí à incapacidade física. Sua ocorrência é de notificação e investigação obrigatória. A doença pode acometer tanto homens como mulheres de qualquer idade. Entretanto, é necessário um longo período de exposição para o contágio e apenas uma pequena parcela da população infectada adoece, tá? A bactéria é transmitida principalmente pelas vias aéreas superiores, pelo contato próximo e prolongado de uma pessoa suscetível com um doente não tratado. Seu período de incubação pode levar de 2 a 7 anos. Então, a pessoa pode carregar a bactéria durante esse período e só desenvolver depois, tá? Não existe vacina para prevenção e sim tratamento com medicamentos distribuídos gratuitamente pela nossa unidade de saúde. O Brasil é o segundo país com maior número de casos de hanseníase, ficando atrás somente da Índia. Então, aí a gente tem um risco bem grande, né, pessoal? Então, a gente tem que ficar ligado nos dados dessa doença para a gente evitar. Existem tipos variados de hanseníase, o que estão relacionados à forma com que o organismo reage com essa doença, com essa bactéria. Então, aqui tem alguns sintomas, né? Surgimento de manchas de cores variadas e diferentes tamanhos no nosso corpo, sumiço de pelos em certas áreas, suor que para se acontecer nas regiões que era comum, dormência, caroços, formigamentos, inchaços nas mãos e pés, feridas, né, febre, dor nas juntas, sangramentos nasais, diminuição da força muscular. Então, uma série de sintomas que essa doença pode trazer, beleza? Então, a gente tem que ficar ligado nessas informações, porque mais do que uma prova, a gente consegue entender os riscos que isso pode causar para a nossa saúde. Então, a gente fica por aqui, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Grande beijo e até a próxima videoaula.